Por que o disco intervertebral hernia ou desloca? Essa é uma pergunta que frequentemente o especialista em coluna vertebral escuta dos seus pacientes. Muitas vezes as pessoas ficam muito desapontadas com elas mesmas e com seu corpo por terem uma situação como essa, ou seja, por que elas foram escolhidas para terem hérnia de disco. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o vídeo de hoje é para tentar explicar para vocês um pouco das etapas que fazem com que um disco intervertebral se desloque ou hernie, levando à famosa hérnia de disco, tanto na cervical, torácica ou na região lombar. A primeira coisa que é importante, então, é entender do que é formado o disco. Tá? O disco é uma estrutura como essa, tá? Essa estrutura aqui representada pela cor vermelha, que fica entre as vértebras, né, que são estruturas ósseas. O disco é a parte móvel, tá? A parte de cartilagem, é composto principalmente por cartilagem, por água, por líquidos, que confere ao disco uma característica elástica. Isso no disco saudável, do jovem. Então a gente nasce com um disco bastante hidratado, disco elástico, e ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, o nosso disco vai ressecando. Ele vai desidratando, ele vai perdendo líquido e ele vai se tornando mais endurecido. E esse é um processo que não tem uma idade limite para acontecer, né? A gente não consegue com exatidão afirmar quando que o disco vai começar a desidratar ou, em outras palavras, quando ele vai começar a envelhecer. O fato é que algumas pessoas, por razões genéticas principalmente, mas não só genéticas, já vou explicar por quê, começam a perder líquido do disco antes da hora. Então, um disco que deveria ser elástico, saudável e bastante resistente, para algumas pessoas passa a ser menos elástico, menos resistente e mais vulnerável a romper. Além dessa questão genética, existe, claro, sem dúvida alguma, um fator comportamental, que é como você cuida do seu corpo e como você cuida do seu disco. Então isso envolve alguns fatores aqui muito importantes. Cigarro, sim, o cigarro, além de tudo que a gente sabe dos males que ele traz para o pulmão, para alguns tipos de cânceres, câncer de pulmão, câncer de bexiga, enfisema pulmonar, questões da pele, etc., ele também acelera o desgaste do disco intervertebral. Sobrepeso. Então, o sobrepeso também é um fator de risco para desgaste prematuro do disco. Pessoas que trabalham sentadas o dia inteiro, classicamente motoristas sentados com trepidação, também aceleram. Sedentarismo, né? Sedentários com pouca força muscular também é um outro fator de risco. Então, todos eles juntos podem ser aqui englobados no lado comportamento, né? Uma coisa que está, sim, na sua mão. Você consegue melhorar ou piorar isso. Agora, do outro lado, tem uma questão genética. E essa questão genética, você não tem como interferir. Você já nasce com maior ou menor predisposição a ter o disco mais ou menos forte. Pois bem, então veja, indivíduos que nascem com essa condição genética, desidratam o disco mais cedo, têm discos mais frágeis, podem, com movimentos simples, como de um espirro, de abaixar para pegar um peso ou de se virar, fazer com que o disco rompa. E a ruptura do disco pode ser seguida da expulsão do seu material interno, que é o chamado núcleo pulposo. Então esse núcleo sai por dentro do disco que está furado, né, está rompido, e isso daqui é expulso lá de dentro e acaba, por vezes, tendo conflito com esse amarelinho aqui, que são os nervos. Então, quando o disco desloca ou hernia e comprime o nervo, de fato começa a aparecer sintomas neurológicos, que são os sintomas que motivam
a pessoa procurar um médico especialista. Porque nesse momento ele começa a ter ou muita dor lombar, ou dor lombar que irradia para a perna, glúteo, vai descendo, se for na lombar, claro, ou sintomas parecidos no braço, se for na cervical. E no meio da coluna torácica, embora seja muito menos frequente, quando acontece compressão da medula, por vezes as consequências são catastróficas, com paralisias, etc. Então essa é a explicação por que os discos herniam. Eu diria que a hérnia de disco é a ponta do iceberg, a cereja do bolo, é o final de uma história que começou lá atrás com o desgaste prematuro do disco, a sua desidratação, o envelhecimento, a sua fragilidade, e aí vem a ruptura do disco e a hérnia aparece. É muito difícil uma hérnia acontecer num disco totalmente saudável. A hérnia de disco saudável é um outro departamento e acontece após traumas de alta energia. Então, um acidente de carro, por exemplo, uma queda de altura, com um trauma de muita energia, pode sim fazer com que o disco se rompa e faça uma hérnia traumática, que nós chamamos. Mas elas correspondem ao número muito pequenininho das hérnias de disco. A imensa maioria das herniações acontece por conta desse desgaste, esse desarranjo interno do disco, que tem fatores tanto genéticos quanto comportamentais. Um abraço e até semana que vem.